Vamos ler a carta de Tiago, capítulo 2, vamos começar aqui no verso 8. Se cumprirdes a lei real, conforme a Escritura, amarás o próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, diferença entre pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer um que guardar toda a lei e errar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não assassinarás. Ora, se tu não cometes adultérios, mas matares, é transgressor de toda a lei. Transgressor da lei, perdão. Assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque receberá juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia. E a misericórdia se gloria contra o juízo. Pois qual proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiveres obras? A fé pode salvá-lo se uma irmã ou irmão estiver nu, carente de alimento diário, e alguns de vós disserem, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim a fé, se não tiver obras, é morta. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porquanto o homem pode dizer, tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas tuas obras. Tu crês que há só um Deus, fazes bem, mas os demônios também creem e tremem. Porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. A Escritura se cumpriu, a qual diz, Abraão creu em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, foi chamado amigo de Deus. Vede então que pelas obras o homem é justificado, e não pela fé somente. E de igual modo não foi também Raabe a prostituta justificada pelas obras quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras. Então, o que nós aprendemos aqui nesse trecho? Se cumprirdes toda a lei real, conforme está na Escritura, amarás o próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Amarás o próximo como a ti mesmo. Não mais que a si mesmo, não menos que a si mesmo, como a ti mesmo. E por que eu faço essa distinção? Porque eu conheci algumas pessoas que nessa busca boa, nessa busca louvável de fazer o bem, acabavam se destruindo, acabavam às vezes prometendo coisas que não poderiam cumprir. Então, sobriedade é a palavra-chave. Então, amar o próximo como a si mesmo implica que você também tem que se amar. No sentido de que você tem que evitar aquilo que faz mal para ti, para o teu corpo, para a tua alma, para a tua mente. Tem um amor a si mesmo. E é a partir daí que você vai conseguir fazer o bem para o seu próximo. E você pode falar, pô, você está falando de narcisismo, Não. Se você se odeia, se você tem inclinações suicidas, você não está cumprindo a lei completa. Porque amar o próximo como a si mesmo implica amar a si mesmo. Então, você tem a necessidade de se amar, por quê? Porque você próprio é um presente que Deus te deu. A vida é um presente que Deus te deu. Você não tem mérito que faça você fazer jus a estar aqui. É um presente que Deus deu.
É uma oportunidade que Deus deu de você vivenciar o mundo que Ele criou, conhecer Cristo. Você tem a oportunidade de, se você quiser, aceitar Cristo como seu Salvador e entrar na eternidade com Deus, viver com Deus na eternidade, ter uma comunhão perfeita e infinita com Deus na eternidade. Então, o que é a vida? A vida é um bilhete de loteria que Deus te deu, e é o bilhete de loteria que você escolhe se quer ou não ganhar. O grande prêmio é a eternidade com Cristo e Deus. Mas não é um prêmio que os números têm que sair, não, a escolha é sua. Você tem, os números são os anos de vida que você tem para fazer essa escolha. Você tem lá, sei lá, 10, 20, 30, 50, 80, 90 anos para escolher Cristo ou não. Eternidade ou destruição. Creio ou não creio que Cristo morreu por mim na cruz. Creio ou não creio que Cristo criou o universo e o salvou por seu sacrifício. Sim ou não? Senhores, quando a discussão entre mil aspas, ciência e fé, sobre a idade da Terra, por exemplo, eu já tive várias discussões com pessoas que falam: você acredita que o mundo tem só 6.000 anos? Isso é um absurdo. E a minha resposta é absurdo se Deus não existir. Agora, se Deus existir, é absurdo bilhões e bilhões de anos o universo. Porque Deus, se Ele criou o universo, Ele não tem necessidade desse tempo todo para as coisas evoluírem. Ele cria elas prontas e é isso. Ah, mas e isso e aquilo na composição geológica da Terra? Aqui tem a explicação de tudo. Nós temos o dilúvio, nós temos os anjos caídos, nós temos as criaturas que surgiram antes do dilúvio, nós temos todas as guerras até 2.000 anos atrás, todas as civilizações que ascenderam e depois decaíram. Nós temos tudo aqui, porque determinada substância está em tal lugar, está tudo aqui. Está tudo aqui. A questão é sim ou não, é binário, senhores. Por que o código de computação funciona? Porque essa é a natureza do universo. A simulação, por exemplo, no computador, ela funciona, o software funciona. Nós somos capazes de criar software, de usar um computador, de criar código-fonte, de criar algoritmos, porque essa é a natureza do universo, é binário, sim ou não, amor ou ódio, existe ou não existe, essa é a natureza do universo. Nós estamos num universo de escolha, sim ou não, 0 ou 1. Nós estamos tão somente trabalhando com a natureza do universo, mal ou bem, Deus ou diabo, o mundo ou espírito, é binário. Nós estamos num mundo binário. O diabo quer nos fazer pensar que existem nuances, degraus, tons de cor. Não, é uma cor ou é outra. Essa é a natureza do universo, é binária. Existe ou não existe? Então, a questão é, se Deus existe, 6.000 anos basta. Aliás, 6.000 anos abunda, sobra tempo para fazer as coisas. Ele criou e estava pronto. Por que a luz das estrelas chega até nós se a distância é tão enorme? A gente pode fazer uma discussão longa sobre se a medição da distância está correta ou não, mas suponha-se que seja assim a distância que dizem que é. Que não me espantaria em nada, porque Isaías diz que o reinado de Cristo na eternidade, ele terá um crescimento infinito, em todos os sentidos, territorial, inclusive. A eternidade será muito parecida com aquele livro Duna, do Frank Herbert, no sentido de milhares e milhares de planetas colonizados. É possível que essa seja uma forma como a eternidade vai se manifestar, baseado naquele trecho em Isaías. Não me espantaria. Mas por que a luz das estrelas chega até nós? Porque quando Deus criou o universo, Ele criou um universo adulto.
tudo estava pronto já, a luz já estava aqui iluminando o céu, a razão de ser das estrelas é iluminar o céu do planeta Terra. A razão de ser do Sol é esquentar o planeta Terra. A razão de ser da Lua é controlar as nossas marés, as nossas estações, etc. Ou seja, quando Deus criou Adão, ele não criou um macaquinho e ficou esperando pacientemente durante milhões de anos o macaquinho evoluir até virar um homem, não. Ele criou Adão adulto. Adulto. Não era uma criancinha que cresceu no jardim, não. Um homem adulto, já com uma inteligência privilegiada, quase um Deus, com D minúsculo, imortal, revestido de uma luz celestial que o permitia estar diante de Deus, coisa que nem os anjos, nem todos os anjos podem entrar na presença de Deus, tanto que quando perguntaram, quem és tu? Para o anjo, eu não lembro se era Gabriel, imagino que era Gabriel, um dos anjos. É facinho de resolver isso aí. Só um minuto. Encontrei aqui, nós estamos em Lucas, capítulo 1, verso 18. Zacarias disse ao anjo, como eu saberei isso, porque eu sou um homem velho, a minha esposa avançada em idade? Respondeu o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus e sou enviado para falar-te, para mostrar-te essas alegres coisas. E eis que ficará mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas se cumprirem, porque tu não crestes na minha palavra, que se cumprirão no seu tempo. Então, o próprio Gabriel sentia alegria em ser um daqueles que fica na presença de Deus. Eu permaneço na presença de Deus, ele pode estar na presença de Deus. E pensem que antes da mulher ser tentada pela serpente, por Satanás, o homem também estava na presença de Deus, e um dia, graças ao que Cristo fez, nós estaremos também na presença de Deus, nós, homens e mulheres que cremos em Cristo. Não só os homens, não só as mulheres, mas homens e mulheres que cremos em Cristo, somos salvos por Cristo. Então, seguindo então o que estávamos falando, gente, caridade entre vós. Pedro, agora vamos para Pedro, capítulo 4, verso 8. Sobretudo, tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. O fim de todas as coisas é esse. Sede próprio, vigiar em oração. Sede sóbrio, vigiar em oração. Sede sóbrio e vigiar em oração. E tudo isso que nós estamos lendo, senhores, pode chegar ao tempo que esse canal vai ser fechado agora com a lei da censura, vem vindo aí. Parece que vai passar mesmo. É uma lei que torna o Brasil muito semelhante à China em termos de liberdade de comunicação e tal. Para mim será um grande problema, porque eu confesso que eu uso muito o Twitter, no sentido de que eu uso para ler notícias e tal. Talvez eu esteja um pouco viciado em Twitter. E provavelmente o Twitter vai ser banido do Brasil. E é provável que o YouTube também seja banido. Tenho esperança, creio eu. Peço a Deus que não todos os canais, mas todos os bons canais provavelmente serão banidos. Talvez este canal seja banido também. E se assim for, eu acho que nos últimos 2 vídeos eu estava já começando a passar o que eu queria para os senhores, no sentido de que quando não houver mais esse canal, quando não houver mais outros canais, melhores que esse, claro, esse livro permanece até o momento que vão criar uma lei para tentar bani-lo, mas sempre há uma forma. Eu tenho algumas Bíblias em casa, eu pretendo comprar mais para ter, sei lá, 4, 5 Bíblias. Eu tenho acho que 3 hoje, conto 2 porque uma letra é muito pequena, mas em emergência dá. A gente também tem esses aplicativos no celular, no computador, etc. Mas
às vezes você tem um áudio da Bíblia, mas teve em várias formas, vários volumes, se for possível, um escondido em cada lugar. Porque se chegar o tempo que esse livro vai ser banido, vai ser o pertence mais precioso que você tem na sua casa, o objeto mais precioso que você tem na sua casa, vai ser esse livro, a Bíblia Sagrada. E hoje já é. Então, a primeira mensagem que eu queria passar para os senhores nesse vídeo, não sei se é o último ou não, não sei quando a lei vai entrar em vigor, provavelmente não será o último, mas se for, é preciso aproveitar o tempo. Então, a primeira mensagem é que esse livro seja, a partir de hoje, porque, primeiro de tudo, o passado não está sob controle do senhor, da senhora. O presente está sob seu controle, o que você faz, o que você sente, o que você diz. Então, foco no presente, e esse presente vai construir o futuro. Segundo, este livro, a Bíblia Sagrada, é o objeto mais importante que você tem na sua casa. Então, cuide dele. Se você tiver condições de ter mais que um para esconder cada um num lugar, se vier, pode ser que nunca venha um dia terrível, que nós não poderemos mais ter uma Bíblia, faça isso, esconda. Terceiro, aproveite o tempo, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda. Mas de que forma nós aproveitamos o tempo, sabendo o que é importante de verdade? Então, o que é importante de verdade é se agarrar com Cristo. Se agarrar com Cristo. Não importa o que os homens pensam de ti, não importa o que o mundo pensa de ti, se você é visto com bons olhos ou não, se as pessoas te admiram ou te acham um lixo. O que Cristo pensa de ti? Ele te vê como alguém que é dos dele, é comprado por ele, faz parte da mercadoria, entre aspas, que ele comprou com o sangue dele. Detalhe, é uma escolha sua. Binário, sim ou não, salvo ou condenado. Salvo ou condenado. Não existe inocente, é salvo ou condenado. Você é salvo ou você é condenado? Você é sim ou você é não? Então, ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também do mesmo pensamento, como aquele que sofreu na carne e já cessou do pecado, para que não viva mais o resto do tempo na carne, nas concupiscências do homem, mas para a vontade de Deus. E muitos de nós, dirão, é o pensamento de junkie, pensamento de viciado. Mas eu não consigo. Se eu falhei, eu tô perdido. Não, é uma luta diária, assim como o junkie, o alcoólatra luta contra a bebida, é a nossa luta contra o mal, contra o pecado, é diária. Hoje eu consegui vencer, hoje eu falhei, mas imediatamente eu volto à presença de Deus, peço perdão e recomeço. Não há plano B, senhores. Não há plano B. É Cristo ou nada. O sentido da vida é Cristo. Não há plano B. O mundo vai para onde o mundo for. As coisas irão como as coisas vão ir. E há uma lição muito importante no que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. O que nós podemos influenciar vamos para a rua, não sei o que, agora não sei o que, exército, intervenção, todo mundo de verde e amarelo, vamos para a porta não sei de onde, não sei o que. O nosso poder é mínimo, nós somos um barquinho no meio de uma tempestade, nós vamos para a onda, onde a onda levar. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida nesse mundo onde nem o nosso corpo nós mais temos direito de dizer toma ou não uma vacina. Porque você precisa se alimentar, você precisa trabalhar. Se você não trabalhar, muitos e muitos empregadores, inclusive órgãos públicos, demitiram quem não tomou vacina. Então, nós não temos controle sobre nada mais. Vai chegar o dia que nós não teremos mais controle sobre se nós
queremos ou não que nossos filhos sejam mutilados. Se nasceu homem, vai ser transformado em mulher. Se nasceu mulher, vai ser transformado em homem. Quem vai decidir isso é a escola. E tá por pouco. Então, senhores, nos agarrar com Cristo. A luta diária contra o mal, uma busca diária de Cristo. Se cair, levanta imediatamente e volta a andar. Eu caí, levanta imediatamente e volta a andar. Não importa o que os homens pensam de você, não importa o que o seu pastor diga, o que o seu ancião, o seu padre diga. Levanta imediatamente e se agarra na barra da roupa de Cristo, como se a sua vida dependesse disso, porque depende. Não me interessa o que eles disseram. O que interessa, eu caí, levanta e volta a andar, imediatamente. Pede perdão, volta a andar, para pensar no que te fez vacilar e muda os caminhos, se for preciso, e luta. E como Tiago falou, mostra obras. A obra de Cristo na sua vida tem que aparecer de alguma forma. Você não precisa aparecer, ficar famoso, aparecer no sentido de se manifestar. O bem é feito e ninguém sabe quem fez, mas foi você. Mas foi Cristo se manifestando por você. E essa é todo o sentido desse canal aqui. O protagonista é Deus, o protagonista é Cristo, o protagonista é a Bíblia, o protagonista é a verdade. Tudo bem, protagonista não sou eu, a minha aparência nem aparece na câmera. Tem vídeo bobo, tem vídeo falando sobre biscoito, sobre café. Sim. Mas não é assim que a vida é? Quando você está cansado, você não dorme? Quando você tem fome, você não come? Quando você está sujo de um dia de trabalho, você não toma um banho? Nós não somos anjos. Nós somos seres humanos imperfeitos. Às vezes a nossa cabeça não aguenta mais tanto problema, às vezes a nossa cabeça não aguenta mais tanta preocupação e ela precisa esquecer um pouco, por alguns minutos, dos problemas. Não é uma lição em si mesmo, é isso? Então, senhores, se não houver mais vídeos, vocês não precisam de vídeos. Se fecharem as igrejas, os senhores não precisam de igrejas, os senhores precisam de Cristo. Orar, confiar em Cristo. Ele salvou as nossas almas, Ele vai salvar a nossa vida, vai salvar o nosso coração, vai salvar a nossa mente. Ele está andando conosco. Mas é preciso ler esse livro. Leiam as cartas que os apóstolos escreveram para os fiéis, para os primeiros cristãos. Leiam os evangelhos, leiam Mateus capítulo 5. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino do céu. Abençoados são os que choram, porque serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse é um capítulo para ler, reler. É Cristo, o Criador do universo, no alto de uma montanha, ensinando seus discípulos. Nós somos seus discípulos. Essas palavras são para nós. Abençoado o pacificador, porque ele será chamado filho de Deus. Humildade, senhores, humildade. Quando alguém te ofende, é porque você está orgulhoso. Pessoa humilde nada ofende uma pessoa humilde. Alguém te ofendeu, é Cristo te avisando, o orgulho está demais. Humildade. Se algo que alguém te disse, terrível, agressivo, absurdo, te ofendeu, é porque seu orgulho está pesando demais. Se a humildade está brilhando em você, nada te ofende. Você pode falar, podem te chamar do que for, podem dizer o que for. Se você está humilde, nada te ofende. Você recebe com resignação, entrega na mão de Cristo, entrega na mão de Deus. Deus permitiu que me dissessem isso. Deus permitiu que esse evento chegasse até mim nesse dia. Eu recebo e sigo o meu caminho. Por quê? Porque não me importa o que os homens pensam de mim. O que me importa é que Cristo pensa de mim. O que Deus pensa de mim. Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, pois não me importa o que os homens pensam de mim? Claro que não.
Porque nós estamos sempre na presença de Deus, espiritualmente falando. E Ele nos vê. E Ele está atento aos nossos pensamentos, aos nossos atos. Por quê? Porque para Ele não tem gasto de energia para estar ciente das coisas. O poder dele é infinito. E daí os ateus vão dizer para os senhores, mas se ele é infinito, ele pode fazer o que ele quiser? E se ele pode criar uma pedra tão pesada que ele não consiga levantar? Peguei vocês! Uma armadilhazinha lógica de ateuzinho de quinta série. Deus tem um poder infinito. Mas Deus tem limitações. E os senhores ficam apavorados quando eu digo limitações. Deus, sim, muitas. Uma delas é Deus não mente. Deus não pode mentir. Deus está limitado pela sua própria palavra. O que ele diz, ele mantém. E quando ele diz algo, tem que se cumprir. Deus está limitado pelo fato de que tudo que ele diz tem que se cumprir. Deus está limitado pelo fato de que nenhum mal pode existir nele, nenhum mal nunca vai existir nele. Então não há comunhão entre ele e o mal. Então como ele, um ser que é todo bem, todo luz, todo poder, toda alegria, tudo de mais maravilhoso que existe, pode ter qualquer tipo de comunhão com seres imundos como nós somos? Seres humanos são criaturas absolutamente pérfidas, malignas. Nosso coração é uma árvore que dá frutos malignos na maior parte do tempo, praticamente. Como Deus pode fazer isso? Através de Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz. Ele nos justifica, ele nos limpa, e daí nós fazemos a escolha de aceitar Cristo. Passamos pelo nosso caminho aqui na terra, e um dia ele acaba. E daí acabou. A sua escolha, a sua parte é fazer a escolha. Você fez, a eternidade começa e o mal nunca mais pode te alcançar. Então leia esse livro, anote, marque, tenha um caderninho, faça aquele diário de gratidão que eu ensinei no vídeo anterior. Sou grato a Deus pela salvação da minha alma, pelo pão, pela roupa, pela saúde. O que tiver de bom na sua vida. Eu não enxergo, mas eu ouço. Sou grato a Deus porque eu enxergo. Sou grato a Deus porque eu ouço. Os senhores dizem, eu não ando, mas eu tenho mãos e braços e dedos. Eu sou grato a Deus porque eu tenho mãos e braços e dedos. Ou eu ando, então sou grato a Deus porque Ele me deu a habilidade de andar. Onde está escrito que a gente merecia isso? Lugar nenhum. Sou grato a Deus porque Ele me deu vida, me trouxe vivo até esse dia, até esse momento. Sou grato a Deus porque os meus pulmões absorvem o ar. Onde está escrito que a gente tinha direito a isso? São presentes. Enfim, não sei o que vai acontecer. O projeto de lei é realmente a porta de entrada para um novo arcabouço de censura no Brasil, que provavelmente vai levar a uma sociedade muito parecida com a chinesa. O final disso é a proibição do cristianismo, assim como na China, tornar-se-á crime falar de Cristo. E qual é a consequência disso? Nós nos apegaremos cada vez mais a Cristo, amaremos cada vez mais a Deus, entenderemos o quanto é precioso esse objeto, guardaremos esse objeto com a nossa vida. E será maravilhoso. Será maravilhoso. Quanto mais tornarem a nossa vida insuportável, melhor será. Porque mais o amor de Cristo vai manifestar no nosso coração para nos dar força para suportar. Quando as coisas ruins vêm, o cristão, ele recebe força redobrada de Deus para suportar. Então, quando tudo está bem, é uma grande alegria, uma bênção que Deus nos dá. Quando tudo está ruim,
É uma grande alegria receber a força espiritual que Deus vai dar. Lembre-se bem disso, senhores. Se o senhor está se sentindo ofendido, se a senhora está se sentindo ofendido, o orgulho está forte no seu coração. Humildade. Vamos ser menos, ser pequenininho, desse tamanhozinho assim. Nós não somos nada, nós não merecemos nada, nós não merecemos respeito, nós não merecemos consideração, nós não merecemos nada. E Cristo nos deu tudo, nos deu a eternidade, esse é o nosso maior bem, a salvação em Cristo, é isso. Todo o resto são bênçãos de Deus na nossa vida. Se você tem uma casa, glória a Deus. Tem um carro, glória a Deus. Tem um emprego, maravilha. Obrigado, meu Deus. Saúde, tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito especial. Mas não deixe isso se tornar um peso na sua vida, fazer o orgulho vir. Lute contra tudo que o mundo acha bom. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você caiu, levanta e anda. Caiu, levanta e anda. Caiu, levanta e anda. Você está vivo? Tô. Então é porque Deus ainda tem coisa para fazer na sua vida. Quando tiver perfeito, você vai embora. Quando você vê alguém no alto de um púlpito, quando você vê alguém numa posição de estar falando, estar lendo a palavra de Deus, não caia na armadilha de pensar, essa pessoa é perfeita. Se estivesse perfeita, não estava entre nós. Se estivesse perfeito, já tinha ido embora. Enquanto nós estamos aqui, Deus tem coisa para fazer na nossa vida e Ele fará. A obra é dele, a obra não é nossa. Você não é capaz de destruir o que Deus fez por nós na cruz. O que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Deixe Cristo trabalhar na sua vida. Deixe Cristo te mostrar o caminho. Lute contra o mal, sim. Mas entenda que é Cristo que luta. É a força de Cristo que está lutando, é o Espírito Santo que está lutando junto contigo. Daí, se o orgulho vencer num dia, o orgulho venceu na segunda, amanhã é terça. Amanhã você pode deixar a humildade vencer. Se algo terrível aconteceu na quarta, na quinta, tem a chance de fazer melhor. E assim vamos. Assim vamos. Não espere o outro dia. Fez uma besteira, 1 minuto depois já começa a tentar arrumar. Começa a tentar arrumar, mas eu não sei direito para onde ir, o que fazer. Tá aqui, ó. Lê aqui. Mateus, Lucas, lê João, lê Atos dos Apóstolos, lê aos Romanos, lê os Coríntios, Efésios, Gálatas, Tiago, João, Pedro. Tá aqui. Lê tudo isso. Você vai saber o que fazer. Ah, estou muito confuso. Faz uma oração e abre. Abre. Não expulses da tua presença, não tomes de mim o teu Santo Espírito. Restaure em mim a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito livre. Ensinarei os transgressores teus caminhos, os pecadores te converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. Minha língua cantará alto da tua justiça. Faz uma oração, abre a Bíblia e Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo, Deus vai te ensinar. E daí um verso vai chamar outro, um capítulo vai chamar outro. E aos poucos Deus vai te moldando. Por quê? Porque você já não é mais seu, você é de Cristo. Ah, Wagner, mas as coisas estão tão terríveis. Pessoas inocentes sendo presas. Coisas terríveis acontecendo, acordos. O Brasil está indo para um caminho tão terrível, vai. Sim. Mas nós estamos indo para um caminho muito bom. Nós estamos indo para o melhor dos caminhos. Nós estamos indo para a eternidade, morar com Cristo e com Deus. O Brasil está indo para um caminho muito ruim. Pessoas inocentes estão sofrendo muito, sendo presas, encarceradas. Pessoas que vocês nem imaginavam vão ser encarceradas.
mas Deus está enxergando. Senhores, lembra quando eu falei, já vou encerrar essa mensagem, lembra quando eu falei que código, fonte de computação funciona porque essa é a natureza do universo, 0, 1, binário. Não é só por ser 0, 1, bem ou mal, noite ou dia, fogo ou água. Não é só isso. É porque é uma ilusão, senhores. O código é uma simulação, uma ilusão. Esse universo é uma simulação, uma ilusão. Então, se eu passar 13 anos encarcerado, sendo inocente, sem ter feito nada, dormindo na sujeira, comendo uma comida imunda, sendo maltratado, humilhado, o que são 13 anos comparados com a eternidade? O mal que te fazem, sem você merecer, são tesouros guardados para a eternidade. Se você errou e você está pagando, você com paciência suporta. Mas se você não errou e você está pagando, você está encarcerado sem ter feito nada, você com paciência suporta do mesmo jeito. Pede para Deus, Senhor, se for possível, me tira desse lugar. Se for possível, me liberta. Ou me dá força para suportar. Essa é a diferença entre o cristão e todas as outras religiões, o espírita, religiões africanas, etc. Nós não tratamos o nosso Deus como uma lojinha de conveniência, como um gênio da lâmpada que concede pedidos, passa o paninho lá na lâmpada e o pedido é cumprido. Essa é a grande diferença entre o cristão e os outros. Nós amamos a vontade do nosso Deus acima de tudo, acima de tudo. Então se for da sua vontade, faz isso e aquilo. Se for da sua vontade, mas antes de tudo, faz a sua vontade na minha vida, porque eu não entendo, mas o Senhor sabe tudo. O cristão, ele lê esse livro, ele não questiona, será que isso é assim mesmo? Não, ele recebe. E o Espírito Santo revela para ele o sentido. Mas ainda não me revelou. Ora, implora. Não aproxima esse livro com orgulho. Lembra da humildade. Alguém te ofendeu é porque o orgulho está demais. Algo nesse livro te ofendeu, o orgulho está demais. Humildade é um dos nossos bens mais preciosos. Humildade é você não se tem alta conta, você se ama, você preserva a sua vida, você toma cuidado, evita se expor a riscos desnecessários, você se alimenta da forma correta, tem higiene. Você ama a sua vida porque é um presente que Deus deu. Mas você não se ama com aquele orgulho estúpido das pessoas narcisistas. Quando você se olha no espelho, você sente um orgulho da sua aparência. É só carne, é só pele. Se eu tirar uma camada de 1 milímetro de pele, o que sobra da sua aparência? É uma ilusão, senhores. É tudo uma grande ilusão. Os dois lados. Mas eu nasci feio. Quantas vezes eu não recebi mensagem de jovens perdidos, completamente perdidos, mandando e-mail, pedindo coisas terríveis para mim. Pedindo, ora para Deus me dar poder para eu poder ter a mulher que eu quiser. Recebi essas mensagens, senhores, para eu conseguir atrair quem eu quiser. Por quê? Porque tá perdido numa ilusão, em algo que não faz o menor sentido. Não consegue ver as coisas como elas são de verdade. E o que você diz para uma pessoa que tá nesse grau de ilusão?
que você diz para uma pessoa que está viva, pleno gozo da consciência e não aceita Cristo de jeito nenhum? Uma coisa é certa, não importa o que você diga, não vai adiantar. Porque Deus fez a obra dele na vida de cada um de nós, com cada um fez de um jeito. E apresentou Cristo e nós com alegria recebemos, graças a Deus. E nós, talvez seja o nosso papel, às vezes, falar, olha, esse é o Evangelho, falar assim, assim, assim. Pensa com carinho a respeito. Se a pessoa vai aceitar ou não, é sobrenatural, está além do nosso poder, está além... eu sou um excelente orador. Não resolve nada. Não resolve nada. Salvação é algo sobrenatural, não é algo que ocorre porque um excelente orador convenceu, etc, etc, etc. E última coisa, senhores, cuidado com coisas que te deixam tristes. Vamos concentrar no que deixa feliz. Falta alguma coisa na sua vida? Pede para Deus. Pede para Deus. Como você pede para Deus? Senhor, se for da sua vontade, traz tal coisa para minha vida. Se for algo que eu estou enganado em desejar, em querer, muda o meu coração, me ensina, faz eu entender. Faz eu entender, eis-me aqui, me ensina. Deus vai se alegrar dessa oração. Deus vai se alegrar dessa oração. Se falta o pão, vamos orar pedindo o pão. E se sobeja o pão na nossa vida, vamos partilhar com os outros. Faça o que for possível. O que deixar o seu coração feliz é sinal de que é a vontade de Deus. Claro, temos que ser prudente, guardar para o dia ruim, etc., para projetos, planos, objetivos, etc. Mas sempre há aquele pouco, ou aquele muito, ou seja, quanto for, que ele está destinado já a você ajudar o próximo. Isso é entre ti e Deus. Deus vai te mostrar. Deus, sua oração vai ser assim, meu Deus, me mostra o quanto eu devo dar, de que forma eu devo fazer, aonde eu devo levar, quem precisa, quem não precisa. Me mostra o que tu quer de mim, me revela, eu quero fazer a sua vontade. Ou se você não tem nem para ti, Wagner, eu vou ajudar que jeito, não tenho nem para pagar o aluguel. Fala, meu Deus, me ajuda a conseguir suprir as necessidades minhas, da minha família, com trabalho, com honestidade, prepara um trabalho para eu poder pôr o pão na mesa. E se for possível, um dia faz sobrar um pouquinho para eu ter a alegria de ajudar o próximo, de alguma forma. E, embora o Tiago esteja falando, vai em paz, falou pro irmão, para a irmã faminta, vai em paz, e de nada valeu. Tudo bem, você falar isso talvez não tenha valor, mas diante de Deus, sem ninguém saber, escondidinho, você orar e pedir para Deus abençoar os outros, é completamente diferente. Aí é você e Deus, ninguém tá vendo, não é showzinho. E na sua humilde oração, Deus pode abrir um portal para Deus entrar na vida de alguém. Então vamos orar principalmente pelos nossos inimigos, aquelas pessoas que a gente sabe que nos odeia. Ore por ele. Ore por ele. Se alguém te odeia e é injusto, você não fez o que a pessoa pensa que você fez, a pessoa, sei lá, te bloqueou, não fala mais contigo, te odeia mesmo, busca até o teu mal às vezes. Ora por essa pessoa para que Deus abençoe e te proteja do mal que ela tenta fazer, mas que abençoe ela, mude o coração, salve a alma, se for o caso. E tudo isso é bom para nós, é bom para a pessoa, é bom para a obra de Deus no mundo. E é isso, senhores, não percam muito tempo em coisas igual aquela história da capivara, lá um menino que perdeu a capivara, quem não assistiu, tinha um menino, cuidava de uma capivara, daí alguém denunciou, não sei quem foi, não vou falar porque eu não sei. Dizem que foi a Luísa Mel, não sei se foi a Luísa Mel, e daí o Ibama levou a capivara embora, e o
menino amava a capivara como se fosse um filho e tal. Aí todo mundo triste na rede social, choramingando, porque a capivara foi embora. Tudo bem, é triste, acho que se fazer um post ou um vídeo a respeito, ou tentar, sei lá, falar com um deputado, não sei. Às vezes mudar a lei, para a lei ser um pouco mais leniente, nesses casos de que o animal ficou órfão, não sei. Tudo bem, mas se for porque está indo para um caminho desse, pode sim causar um bem, mas ficar só chafurdando em negatividade, senhores, não faz bem. Então, quando o senhor for ler esse livro, a senhora for ler esse livro, leia com alegria. Aqui são boas notícias. Evangelho significa isso, boas notícias, as boas novas. Então, o livro inteiro são boas notícias. Isso aqui é o que já aconteceu, tudo bem, é o que já aconteceu. Teve momentos difíceis na história da humanidade, mas também coisas boas virão e Deus prepara todos os dias algo de bom para nós. Ele não deu a saúde, não deu pão, não deu vestimenta, vai continuar dando bem para a nossa vida. Então, vamos tentar focar em coisas boas. Ser humilde não quer dizer se achar um lixo, um imprestável, não. Você é o que você é, não importa, sendo bom ou sendo ruim, é a vontade de Deus, é presente de Deus, não é seu mérito. Ah, mas eu fiz muito academia, corri, cuidei da alimentação, mas quem te deu força para fazer tudo isso é Deus. Né? Enfim, seja o que for, vem de Deus, não é seu. Tudo de bom na sua vida vem de Deus. Não porque eu trabalhei para conseguir meu dinheiro. Quem te deu saúde para trabalhar? Quem te deu inteligência para trabalhar? Quem te deu dedos para poder trabalhar, para poder fazer, sei lá, seja lá o que você faz? Você é um pedreiro, um médico, um dentista. Quem te deu saúde para trabalhar? Não foi Deus? Então não é seu. Nada é seu. É tudo uma grande ilusão, senhores. O ego, o orgulho é uma grande ilusão, por isso que é tão estúpido. Porque nada é seu. Você não pediu para estar aqui. É uma oportunidade que Deus te deu. Tudo bem, seu código genético é uma combinação do código genético dos seus pais e adaptação ao longo da vida, com hábitos, etc. Seu corpo acumula mais gordura, acumula mais músculo. Tudo isso sim, claro, porque as coisas espirituais se manifestam no mundo material e esse mundo é material, as leis, regras são materiais. Mas todas elas são correlacionadas com algo que é maior do que nós, é impossível de ver, é um mundo invisível. Então, senhores, se nós não nos falarmos mais, lembre-se disto. Deus ama cada um dos senhores, Cristo está à disposição de cada um dos senhores, a grande maioria dos senhores já aceitou, já é um vencedor. Esse é um canal para vencedores, um canal porque eu falo com vencedores, pessoas que acharam o sentido da vida. O sentido da vida é Cristo. Parabéns a todos os senhores. Parabéns pela grande alegria que tem na vida de vocês, pelo bilhete de loteria que vocês têm, sorteadíssimo. É só receber o prêmio na eternidade. Tá prontinho, ninguém pode tirar, não vão roubar o bilhete. É só viver, aprender com Cristo, se aproximar cada vez mais dele, vai dar tudo certo. Então, se nós não nos falarmos mais, lembre-se disso. Podem fazer o que quiser, mas enquanto você tem esse livro, tente decorar passagens, porque se um dia tirarem isso de vocês, você pode lembrar, pelo menos. Decora alguns salmos, o Sermão da Montanha, lembra de trechos das cartas de Paulo, etc. Vocês que frequentam igrejas, que têm hinários, é bom porque, como é musicado, às vezes é fácil de lembrar. Lembre de uns 10, 20 hinos, para se um dia furarem seus olhos, tipo, colocarem numa cela, você pode lembrar. Você não vai poder ler a Bíblia mais, você pode cantar o hino, lembrar e prestar bem atenção nas letras dos hinos. Se um dia a sua audição não funcionar mais, você pode lembrar do hino na sua mente. Então, o Brasil vai para onde o Brasil for, mas nós vamos para um lugar maravilhoso.
nós vamos para um lugar onde o mal não entra. E nós vamos entrar lá não por mérito, mas porque Cristo nos salvou. Talvez eu os veja na próxima. Até mais, ou Deus abençoe a todos.